Além dos anjos e dos demônios, a Bíblia também conta com os Néfilins, os antigos gigantes e toda espécie de criatura monstruosa na antiguidade que era designada com este termo. Mas afinal de contas, quem eram os gigantes na Bíblia? Quais eram as raças de gigantes que são descritas nos textos sagrados? Neste vídeo, eu quero mostrar para todos vocês as raças de gigantes bíblicas. Vocês conhecerão um pouco mais a respeito de cada uma delas. Por isso eu peço os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e também compartilhem este vídeo com aqueles que têm vontades de aprender mais a respeito dos antigos gigantes. Existem muitas interpretações a respeito da origem dos gigantes segundo a Bíblia, porém a mais antiga e a mais vista nos dias atuais é a respeito de que os gigantes eram filhos dos anjos caídos. Essa interpretação ela é tão antiga, mas tão antiga, que ela é a mais registrada nos manuscritos do Mar Morto e é a única acreditada nos manuscritos do Mar Morto. Existem diferentes tipos de livros, inclusive os próprios livros bíblicos, que falam e que contam aí a respeito desta visão e interpretação. Bíblias, como por exemplo a Bíblia textual, que tem os seus textos baseados no Antigo Testamento dos textos dos manuscritos do Mar Morto, ela conta com essa interpretação, pois os manuscritos do Mar Morto constam essa interpretação. Essa interpretação vai simplesmente dizer que os anjos caídos se deitaram com as filhas dos homens, isto é, as mulheres belas, e delas geraram filhos, e esses filhos eram os valentes que houveram na antiguidade, os homens fortes de fama, os antigos e conhecidos como gigantes. Vamos começar falando primeiramente com a raça dos gigantes mais famosos nos textos do Antigo Testamento. Essa raça, ela era chamada pelo termo de Refaim. Uma curiosidade a respeito dos Refaíns, também chamados Refaitas, é que o termo Refaim ou Rafá simplesmente tem o significado de ressuscitados, fantasmagorias, revividos, curados. Tem diversos significados, e o que torna mais assustador é a questão de que eles eram associados a criaturas monstruosas e chegavam até mesmo a mais de 4 metros de altura e 2 metros de largura, ou seja, eles eram colossais, eles eram monstruosos. Alguns estudiosos acreditam que a raça dos Refaíns era a mais alta dentre todas as raças de gigantes, e os Refaíns eram basicamente aqueles que governavam as outras raças de gigantes. Aparentemente existiam outros reis de gigantes em outras raças de gigantes, mas os textos bíblicos nos mostram que o rei da raça dos Refaíns, também um Refaim, era o rei Og do reino de Bazã. Og de Bazã, ele era um Refaíta e ele é descrito como sendo um dos últimos gigantes da raça Refaim. E curiosamente, ele tinha a altura de mais de 4,70 metros de altura e de largura 2 metros aí de largura. A cama onde o rei Og dormia, ela tinha o tamanho de cerca de 9 côvados. Curiosamente, 9 côvados equivale a 4,70 metros de altura. O significado de Refaim remonta aí aos antigos Néfilins, por conta de basicamente eles serem vistos como fantasmagorias. Muitos gigantes, eles tinham ali uma ligação muito forte com os deuses pagãos, que são descritos biblicamente como os anjos caídos, no caso, os seus pais. Os textos bíblicos nos mostram que essa raça de gigantes habitou principalmente a região do Levante, que corresponde hoje aos países da Síria, do Líbano, de Israel e da Jordânia. Eles habitaram toda aquela região também ali, basicamente da Palestina. No livro de Gênesis, no capítulo 14, no verso 5, é nos dito que a tribo dos gigantes Refaíns, a raça Refaim, lutou aí contra o rei Kedor Laomer, que era rei dos Elamitas, e eles perderam esta guerra.
Existe um vale antigo que é chamado de o Vale dos Refaíns. A Bíblia menciona que esse lugar, que é denominado como o Vale dos Refaíns, ele ficava nos arredores de Jerusalém e sua extremidade norte marcava a fronteira norte do território da tribo de Judá com a fronteira sul do território da tribo de Benjamim. Isso segundo Josué, capítulo 15, verso 8, 18 e verso 16. O Vale de Refaim também foi o cenário de vários combates entre o exército do rei Davi e os filisteus, isso segundo o livro de Crônicas. Uma curiosidade muito interessante a respeito da etimologia do termo Rafá ou Refaim é que existe um significado muito peculiar neste nome que os remete a criaturas aí das trevas, como por exemplo, há um uso específico da palavra Refaim nos textos bíblicos que aí basicamente significa aí morador ou habitante do mundo dos mortos, fantasma, fantasmagoria ou simplesmente espírito. Alguns estudiosos acreditam que a raça Refaim era apenas uma raça, porém existiam algumas subdivisões dentro da raça dos Refaíns, que englobava outras sub-raças, ou basicamente ali outras classificações de gigantes. Mas muitos acreditam que existiam outras raças de gigantes além dos Refaíns. A segunda raça de gigantes, ou tribo de gigantes que viveu ali nos tempos bíblicos, sem sombra de dúvidas, são os antigos Anaquins. Os Anaquins, nos últimos anos, ganharam muita popularidade entre os estudiosos aí da Bíblia e dos antigos gigantes, por conta de algumas séries e produções cinematográficas. O termo Anakim ou Enakim e muitas das vezes é traduzido e vindo aí muitas das vezes do hebraico, porém a sua origem não é hebraica. Vou deixar bem claro isso aqui para todos vocês. O termo Anakim significa comprimento de pescoço ou estatura, comprimento aí do corpo. Esse termo é um termo muito antigo, de origem suméria, que curiosamente é o termo Anunnaki. Esse termo Anunnaki é basicamente o termo que significa filhos daqueles que do céu caíram, ou aqueles que do céu caíram. Curiosamente, todas as vezes que o termo Anakim aparece, na maioria das vezes ele é colocado como filhos de Anakim, ou seja, filhos de Anakim, basicamente filhos daqueles que do céu caíram. O termo Anakim vem de Anunnaki, significa basicamente aqueles que do céu caíram. Esse termo ele é muito interessante porque ele faz uma relação direta com a interpretação mais antiga que se tem aí a respeito da origem dos gigantes, de que eles são descendentes aí dos antigos anjos caídos. Os textos bíblicos e também a antiguidade nos mostram que eles eram homens poderosos, gigantes poderosos, eles eram guerreiros na antiguidade e eles habitavam as regiões montanhosas, principalmente da Mesopotâmia. Alguns especialistas acreditam que o gigante sumério, que é chamado pelo nome de Gilgamesh, ele era basicamente um Anakim. A tradição semítica dos israelitas, mesmo adentrando a terra do Egito e sendo escravizados por séculos no território dos egípcios, não se perdeu a respeito dos antigos Anakins. Os israelitas, quando foram visitar a terra prometida, eles viram os filhos de Anak ali e então, com muito medo, eles chegaram ali aos seus superiores e disseram: a terra em que fomos é uma terra que mata os seus moradores, é uma terra cheia de gigantes, nós vimos os gigantes ali, os filhos de Anak, nós parecíamos para eles gafanhotos, e assim eles nos viam. E assim eles os viam. Curiosamente, as histórias a respeito das tradições semíticas não se perderam durante os 400 anos de escravidão. Eles conheciam muito bem a respeito dessas criaturas e sabiam muito bem qual era a sua antiga origem, que era basicamente aí remontando aos antigos anjos caídos. No texto, quando os israelitas têm o contato assustador com os Anakins, o termo que vai designá-los ali como gigantes é o termo Nefilim, o primeiro termo para designar os anjos caídos como caídos e os seus filhos também como espíritos caídos. A terceira tribo ou raça de antigos gigantes bíblicos é mencionada nos textos sagrados e descrita com o nome de Emim. Os antigos Emins eram basicamente uma tribo de gigantes
que habitavam ali o território de Canaã eram considerados ali muito poderosos e também um reino de sucesso, uma tribo de sucesso, mas eles foram derrotados ali pelos próprios moabitas que ocuparam a sua terra. Eles também são mencionados no livro de Gênesis, no capítulo 14, no verso 5 ali, como sendo aqueles que foram derrotados por Quedorlaomer, uma outra tribo aliada à tribo dos antigos Refaíns. Sobre a sua altura, eles eram considerados tão altos quanto os Anaquins. Segundo o rabino medieval Rashi, o nome pode ser traduzido como os temíveis ou os temidos. A quarta raça de gigantes mencionadas ali nos textos sagrados era a raça dos Uzins. Os Uzins foram um povo que foi conquistado pelo rei elamita Quedorlaomer e seus aliados numa terra chamada Terra de Han, em Gênesis no capítulo 14, no verso 5. Alguns identificam aí a tribo com outra tribo, aí que é a tribo dos Zanzumins, em Deuteronômio capítulo 2, verso 20. A respeito do termo Zuzim, alguns acreditam que ele signifique simplesmente fortes, rígidos ou robustos, fazendo uma referência ali à aparência física dos gigantes, que era uma aparência colossal e muito forte aos olhos das pessoas normais. A quinta raça de gigantes mencionada nos textos sagrados é de nome similar, ela é chamada de Zanzumins. Os Zanzumins eram uma raça, uma tribo de gigantes que habitavam a região a leste do rio Jordão, ou a leste do Jordão, que depois foi ocupada pelos antigos Amonitas, povo de origem semítica, que desalojaram ali os Zanzumins daquela região. Alguns acreditam que o termo Zanzumim significa basicamente aqueles que tramam ou aqueles que têm em mente algo maligno. Essas são as raças de gigantes que são mencionadas nos textos sagrados. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem os seus comentários aqui se vocês conheciam alguma dessas raças de gigantes e escrevam aqui nos comentários qual dessas raças de gigantes vocês acham que eram a mais forte e a mais alta dentre eles. Um abraço e até o próximo vídeo do canal.